Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre funções matemáticas e vamos contar esta história em duas partes. Neste primeiro vídeo nós vamos falar um pouco sobre o que são as funções matemáticas e abordar um tipo específico de pergunta feita sobre as funções matemáticas. As perguntas do tipo f de 5, f de 3. O que se espera como resposta quando eu tenho uma pergunta formulada nestes termos? No segundo vídeo, nós vamos continuar falando das funções, mas vamos abordar outro tipo de pergunta. Quando eu pergunto f de x igual a 5, f de x igual a 3, que tipo de pergunta eu formulo com esta nomenclatura matemática? Que tipo de resposta eu espero? Não deixe de assistir nossos dois vídeos se você quer clarear um pouquinho suas ideias sobre funções matemáticas. Fica com a gente, roda a vinheta. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as funções matemáticas. O que é uma função matemática? É um tipo muito especial de conta, porque é uma conta que tem vida, tem condição de existência, existe ou pode existir do menos infinito até o mais infinito, pode ter momentos positivos e negativos, momentos de máximos e momentos de mínimo, momentos crescentes e momentos decrescentes, ela pode ficar em depressão e se anular. Então, as funções matemáticas são um tipo muito especial de conta porque ela tem toda uma existência. E se você quiser entender melhor a biografia de uma função matemática, não deixe de assistir meu vídeo sobre o que é um gráfico, porque ali a gente vai analisar a linha da vida de uma função matemática, onde toda a sua existência e tudo que acontece ao longo da sua existência está registrado naquela linha que representa o seu gráfico. E no nosso vídeo sobre o que é um gráfico, eu vou te ajudar a fazer esta leitura. Nesse vídeo a gente vai tratar principalmente das nomenclaturas tradicionais quando a gente trabalha com as funções matemáticas. Então, olha só. Primeiro eu vou mostrar a diferença entre uma conta e uma função matemática, que tem esse tipo de cara aqui. Uma conta, ela tem um tempo de existência que dura exatamente o tempo necessário para que você resolva esta conta. Quando eu pego esta conta e resolvo ela, 5 mais 2, 7, 3 mais 1, 4, 2 mais 4, 6, acabou o tempo de vida desta conta, porque este resultado será sempre este e não haverá nada de novo que irá acontecer. Portanto, o tempo de vida desta conta foi o tempo necessário para eu resolver essa conta. Isso acontece também com esta função, com esta conta. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Ponto. Acabou o tempo de vida desta conta, porque não há nada de novo que irá acontecer, com esta conta. Já as funções matemáticas, que podem ocorrer de diferentes formas, quando elas nascem, de cara elas já ganham um nome. Elas são as únicas contas que têm RG e CPF e certidão de nascimento. Portanto, quando ela nasce, a gente dá um nome para a função matemática. Pode ser G, pode ser F, pode ser H, pode ser P. Tradicionalmente, a gente trabalha com a letra F, mas porque fica função matemática. Mas pode ser qualquer letra, o importante é que ela tenha um nome. E sempre será G de X, F de X, H de X, P de X. Esse nome, muitas vezes, você pode encontrar um apelido para ele. Então não estranhe se você encontra uma função que não se chama f de x, mas que a gente chama ela simplesmente de y. Portanto, a função y é o apelido da função f de x. F de x é uma nomenclatura mais clássica para se trabalhar com as funções matemáticas e você vai ver que ela é muito mais interessante de se trabalhar com essa nomenclatura do que com esta nomenclatura. Muitas vezes, para fazer gráfico ou outras coisas, a gente fala em y como o resultado da conta, o valor da função. Então, olha só, uma função matemática, ela é o padrão de uma conta. Quando você deixa bem claro qual é o padrão da conta que deve ser realizado, como esse aqui, um número ao quadrado menos 2 vezes este mesmo número,
menos 3. Toda vez que você fizer esta conta neste padrão, você está trabalhando com uma função matemática e, no caso, a função g. Todas as vezes que você fizer uma conta 2 vezes um certo número, aqui é 2 vezes x mais 6, toda vez que você repetir esta conta, você estará trabalhando com a função matemática f de x. E assim por diante. Eu posso colocar números aqui e isso vai me gerar resultados. Posso colocar números aqui e isso vai me gerar resultados. Então repare que uma função matemática, ela pode gerar uma infinidade de resultados diferentes. Por isso que ela é diferente de uma única conta em que gera um único resultado. Para cada valor de x que eu colocar aqui, portanto, para cada número que eu colocar aqui, esta conta vai me dar um resultado diferente. Portanto, para cada valor de x, eu terei um valor da função diferente. Valor da função é a mesma coisa que o resultado da conta. Toda vez que eu quero saber o valor da função, é porque eu estou querendo saber o resultado da conta para um determinado valor de x. Portanto, se eu colocar x aqui valendo 1, isso me dá um resultado. Se eu botar x aqui valendo 2, isso me dá outro resultado. 1 milhão, 1 bilhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão. Por isso que esta conta me gera infinitos resultados. E eu posso visualizar todos eles quando eu analiso o gráfico de uma função. Esta conta é a mesma coisa. A gente tem um padrão de conta que pede para você fazer a seguinte conta. Toda vez que você tiver um número, você vai colocar ele aqui e vai fazer esta conta. Este é o padrão da conta da função g. Este é o padrão da conta da função f. Então aí entram as principais nomenclaturas. Há 2 tipos básicos de perguntas que podem ser feitas a partir das funções matemáticas. A primeira é uma pergunta desse tipo aqui. F de menos 4. Pode ser para qualquer função matemática. G de menos 2. Pode ser para qualquer função matemática. Pode ser valores negativos, 0, valores positivos. Posso fazer esta pergunta com qualquer número. E o que significa essa pergunta? Em todas elas eu estou fazendo o mesmo tipo de pergunta. E a pergunta é: se eu estou vendo um número dentro deste parênteses, portanto, ele está substituindo este valor de x. Significa que, nesta pergunta, uma coisa eu tenho certeza. X vale menos 4. Portanto, o que eu quero saber é qual é o valor da função f quando x vale menos 4. Ou seja, eu quero o resultado da conta quando x valer menos 4. Então, eu vou colocar menos 4 no lugar do x e realizar a conta. 2 vezes menos 4, menos 8. Mais 6, resposta, menos 2. Menos 2 é o valor da função quando x vale menos 4. Eu posso perguntar assim: qual o valor da função quando x vale 0? Esta é a pergunta formulada nesta notação matemática. Portanto, no lugar do x, eu coloco 0. 2 vezes 0, 0 mais 6, resposta 6. 6 é o valor da função quando x vale 0. F de 2, coloco 2 aqui. 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. Portanto, 10 é o valor da função quando x vale 2. É a mesma pergunta para qualquer tipo de função matemática. Aqui a gente está perguntando: qual o valor da função g quando x vale menos 2? Portanto, a gente vai colocar menos 2 no lugar do x da função g. Por isso que é importante ter nomes, para a gente sempre não ter dúvida sobre em que função que nós estamos falando. Para fazer esta conta aqui, vou fazer rapidinho com vocês. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá mais 4. Menos 2 vezes menos 2 dá de novo mais 4. Com menos 3. Portanto, o valor da função g
quando x vale menos 2, será 8 menos 3, resposta 5. Isto é o valor da função, o resultado da conta. G de 0. O que significa G de 0? Qual o valor da função g quando x vale 0? Isso você precisa ter muito claro na sua cabeça quando você olha esta notação, porque isso representa uma pergunta. Portanto, se eu colocar 0 aqui, vou fazer esta conta. 0 ao quadrado, 0. Menos 2 vezes 0, 0. Então eu tenho esses resultados aqui, ó. 0, menos 2 vezes 0, 0, menos 3. Resposta, menos 3. Quando x vale 0, o valor da função é menos 3. Com isso, eu acho que deu para ficar claro esse primeiro tipo de notação matemática, quando eu faço perguntas utilizando apenas esse tipo de pergunta. Agora a gente vai ver um tipo completamente diferente de pergunta. E aí, para isso, você tem que ficar bem atento. Imagine que ao invés de eu te perguntar isso, eu te perguntasse isto aqui. Isto é uma pergunta completamente diferente disto aqui. Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X, até o próximo vídeo, obrigado!